Tem algo dentro de você que ninguém vê, ninguém comenta, ninguém percebe, mas que consome seus dias, esgota suas forças e silencia sua voz. Não é um inimigo externo, é algo muito mais perigoso, porque se esconde com perfeição atrás do seu próprio rosto. Esse vídeo não é para qualquer um, é para quem cansou de fingir, para quem sente que algo está errado, mas nunca soube dar nome. Se você continuar assistindo, prepare-se, porque vamos arrancar as máscaras e olhar de frente para o que sempre tentou evitar. Ninguém vê, ninguém suspeita, mas você sente. É uma presença silenciosa que acorda com você, anda ao seu lado, ocupa seus pensamentos mais íntimos e sussurra que você não é suficiente. Ele não grita, não se impõe, ele apenas existe. Vive em você, cresce com cada pensamento não dito, com cada emoção engolida, com cada verdade que você escolheu esconder. Esse inimigo veste sua cara, fala com sua voz, carrega suas memórias. Ele se chama medo, mas não um medo qualquer, o tipo de medo que se disfarça de prudência, que se esconde atrás de boas intenções, que se disfarça de estou só sendo responsável. E você acredita, porque desde pequeno foi ensinado que sentir medo é sinal de cautela, que ser vulnerável é perigoso, que mostrar dor é chamar rejeição. Então você aprende a se proteger, aprende a sorrir quando tudo o que quer é sumir, aprende a fazer piada da própria tristeza, aprende a ser o apoio de todos menos de si mesmo. Com o tempo, você se tornará funcional, e esse é o problema. Porque ninguém percebe que algo está errado. Ninguém nota a dor por trás do sorriso, o cansaço por trás da produtividade, a solidão por trás da independência. Você se torna especialista em parecer bem, e isso te isola, porque quanto melhor você finge, mais longe fica da ajuda que precisa. A máscara funciona, mas também sufoca. O corpo começa a dar sinais. A ansiedade aparece de madrugada. O sono não vem. O coração acelera sem motivo. Você acorda exausto mesmo depois de horas na cama. E quando alguém pergunta como você está, você responde estou bem, porque não sabe mais como colocar em palavras o que sente. Porque teme que, ao começar a falar, desabe por completo. O medo se instalou. E agora comanda. Mas ele não está sozinho. Ele carrega junto a criança que você foi, aquela que não foi ouvida, que foi ensinada a calar, que aprendeu que amor é algo que se conquista, nunca algo que se recebe simplesmente por existir. Essa criança ainda vive aí dentro, esperando, gritando em silêncio, querendo ser vista, e você tenta calá-la, tenta ignorá-la, tenta enterrá-la sob produtividade, relacionamentos, redes sociais, qualquer coisa que distraia. Mas ela não some, porque ela é parte de você, e quanto mais você a nega, mais ela sabota, nas reações desproporcionais, na carência extrema, na necessidade constante de validação, na culpa por sentir raiva, no medo de ser rejeitado por quem você nem conhece direito. Essa criança não precisa de julgamento, precisa de acolhimento, precisa daquilo que nunca recebeu, segurança emocional. Mas você continua repetindo com ela o que o mundo fez com você, continua exigindo maturidade de quem nunca teve espaço para crescer. Continua dizendo engole o choro internamente, mesmo quando tudo em você implora por consolo. E aí surgem as cicatrizes, invisíveis, mas presentes. Elas aparecem nos silêncios desconfortáveis, na dificuldade de confiar, no impulso de agradar para evitar abandono. Você pensa que é só o seu jeito, mas não é. São traumas moldando o comportamento. São feridas antigas vestindo roupas novas. Você tenta seguir, mas o passado não permite, porque aquilo que não foi sentido, permanece. Aquilo que foi negado, volta. Aquilo que foi reprimido, se manifesta. E o corpo sabe, o coração sente, a alma grita. Você está cansado, mas não sabe do que. Está triste, mas não sabe por quê. E é aí que a verdade começa a emergir, lentamente, com desconforto. Porque a verdade não chega com delicadeza, ela chega com atrito. Ela rasga o que foi costurado às pressas. Ela desmonta a versão de você que você aprendeu a mostrar. Você começa a perceber que sua vida está cheia de repetições, que os mesmos padrões se repetem, que as mesmas dores voltam com rostos diferentes, que os mesmos medos te paralisam em momentos cruciais. E isso cansa, porque, no fundo, você quer mudar.
quer se libertar, mas não sabe como. E então, pela primeira vez, você para. Você observa. Você pergunta: por que eu ajo assim? Por que eu fujo quando alguém se aproxima? Por que eu me saboto quando estou prestes a conquistar algo bom? Por que, mesmo cercado de pessoas, ainda me sinto sozinho? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque são elas que começam a abrir espaço para o novo. E o novo assusta, porque o antigo, por mais doloroso que seja, é familiar, é confortável, é previsível, mas você já não cabe mais ali. A mudança começa devagar. Primeiro, você reconhece a dor. Depois, aceita. Depois, cuida. É um processo que exige paciência, compaixão, presença. Você começa a entender que não se trata de apagar o passado, mas de dar a ele um novo significado, de parar de fugir, de parar de se julgar, de começar a se ouvir. A verdade dói, mas também liberta. Ela te mostra que você não é suas feridas, não é seus traumas, não são suas reações automáticas. Você é a consciência por trás de tudo isso. E a partir dessa consciência, você pode escolher diferente. Pode romper o ciclo. Pode construir algo novo. E o novo é silencioso. No começo, inseguro, você começa a agir diferente e o mundo estranha. Pessoas se afastam, situações mudam, tudo parece instável, mas não é instabilidade, é crescimento. Você está deixando de ser previsível, está saindo do papel que te deram para viver a história que você quer contar. É aqui que o mundo testa. Você vai continuar mesmo sem apoio, mesmo sendo mal interpretado, mesmo tendo que andar sozinho por um tempo? É nesse ponto que muitos voltam atrás. Mas se você escolher permanecer, algo começa a mudar. Dentro e fora, você percebe que não precisa mais se esforçar tanto para ser amado, que não precisa provar nada para ninguém, que pode simplesmente existir. E isso, por si só, já é suficiente. A paz começa a surgir. Não como ausência de problema, mas como presença de sentido. Você começa a colher os frutos. Frutos que não vêm em euforia, mas em forma de tranquilidade. De noites dormidas com serenidade. De decisões tomadas com leveza. De relacionamentos mais verdadeiros. De uma autoestima que não depende mais do olhar do outro. E então, surge o chamado. Um chamado íntimo, quase espiritual, um impulso de transformar sua dor em algo útil, de usar sua jornada para ser ponte, para ser presença, para ser cura, porque há pessoas vivendo agora o que você já superou. E talvez, só talvez, você seja a mão que elas precisam segurar. Você não precisa de palco, precisa de verdade, precisa de presença, precisa de responsabilidade consigo mesmo, porque agora você sabe, a sua cura é também cura para o mundo. A sua voz pode ser o eco que alguém espera ouvir. E tudo começa aqui, com uma escolha simples, silenciosa, profunda. Mas mesmo após essa virada, há um detalhe que poucos falam. A dor não desaparece completamente. Ela muda de lugar. Deixa de ser corrente e vira cicatriz. Ainda pulsa, às vezes, em noites de dúvida, em dias em que a saudade do antigo conforto bate, em momentos em que a nova versão de você ainda se sente frágil. Porque construir um novo eu não é como mudar de roupa, é como reconstruir uma casa inteira e enquanto isso, você continua morando nela. Você convive com o entulho emocional, com as paredes inacabadas, com os cômodos que ainda doem. Mas, aos poucos, aprende a colher esse processo, a não se cobrar perfeição, a perceber que estar em obras também é um estado sagrado. Há dias em que a sua nova versão vai tropeçar, vai agir com impulsividade, vai querer voltar para velhos padrões. E tudo bem, porque cada recaída é também uma lembrança de onde você não quer mais morar. E essa consciência já é uma forma de liberdade. Você começa a valorizar o silêncio, não como ausência de som, mas como presença de si. Começa a gostar da sua própria companhia. Começa a escutar sua intuição com mais clareza. Percebe que, quanto mais se conecta com sua verdade, menos barulho o mundo externo faz. Mas o mundo continua tentando te puxar de volta. A sociedade não está preparada para pessoas inteiras, porque pessoas inteiras não se dobram, não se encaixam, não obedecem por medo. Elas vivem com propósito, e o propósito incomoda.
porque ele não negocia a paz por aceitação. Você começa a ser visto como diferente, talvez até como alguém frio, distante, estranho. Mas por dentro, você sabe, é só maturidade. É só a paz de quem não quer mais se perder para ser amado. De quem aprendeu que amor sem liberdade é prisão, e que liberdade sem amor é solidão. Você busca os dois, mas não se contenta mais com metades. O processo agora é manter, sustentar, não com esforço, mas com presença. E isso exige escolhas diárias. Escolher não voltar para o ciclo da culpa. Escolher não silenciar sua voz por medo de conflito. Escolher estar consigo mesmo quando tudo parece desmoronar. Essas escolhas moldam um novo alicerce. E esse novo alicerce não é visível aos outros, mas você sente. Você percebe quando acorda e o peito não está mais apertado. Quando alguém te critica e você não desaba. Quando um relacionamento termina e você não se destrói. Não porque não doeu, mas porque agora há um centro, um eixo, um lugar interno de onde tudo parte e para onde tudo volta. Esse eixo é construído com verdade. E a verdade, quando sustentada, vira presença. Presença é o oposto de carência, é o oposto de desespero. É aquilo que te mantém firme quando tudo ao redor está instável. Você entende que nunca foi sobre eliminar a dor. Foi sobre construir uma estrutura interna que a suportasse, que a integrasse, que não a negasse, nem a idolatrasse. Apenas a acolhesse como parte da vida, como parte da sua história, mas não como seu destino. E é nesse ponto que você começa a acessar um novo nível de consciência, um nível em que você não precisa mais reagir a tudo, em que você escolhe as batalhas, em que você sabe quando calar é sabedoria e quando falar é coragem. Você não vive mais no modo sobrevivência. Você começa, enfim, a viver. Mas viver de verdade exige entrega. E a entrega mais difícil não é ao outro, é a si mesmo. É permitir que a vida te atravesse, que os sentimentos te visitem, que as emoções fluam, sem controlar, sem fugir, sem se esconder. É confiar que você tem estrutura para lidar com o que vier. E isso é liberdade. Essa liberdade não grita. Ela não precisa ser exibida. Ela é silenciosa, mas intensa. Ela está no modo como você respira, no modo como você olha, no modo como você se relaciona. Ela está na forma como você existe sem implorar para ser aceito. E quando essa liberdade se estabiliza, o chamado se intensifica. Ele não vem como missão, não vem com grandiosidade. Ele vem como um saber interno, um saber que diz: você não está aqui só por você. Você está aqui para ser ponte, para ser semente, para ser presença viva de transformação, não pela dor, mas apesar dela. E você entende que a sua história importa, que cada dor que você atravessou, cada noite que sobreviveu, cada pedaço que reconstruiu, tudo isso te preparou para ser canal de cura, não de forma mística, mas humana, profundamente humana. E, por fim, você descobre que o verdadeiro propósito da dor não é te destruir. É te acordar, é te tirar do piloto automático, é te lembrar de que você é mais do que os papéis que te deram, mais do que os traumas que viveu, mais do que as limitações que acreditou ter. Você é consciência, é presença, é potência. E, se essa jornada que você viveu até aqui tocou algo em você, se ela despertou lembranças, provocou perguntas, ou acendeu algum tipo de coragem, escreva, compartilhe, não como desabafo, mas como ponte. Porque talvez sua voz seja o fio que outra pessoa precisa para não se perder de si. Curta, comente, compartilhe. Não porque esse vídeo precisa ser visto, mas porque essa mensagem precisa ser sentida. E talvez, nesse gesto simples, silencioso, algo se inicie na vida de alguém. Porque no fim, somos todos feitos da mesma matéria, dor, verdade e a eterna possibilidade de transformação.